situada no meio da Baía de São Francisco, Califórnia, que inicialmente era usada como base militar. Entretanto, em 12 de outubro de 1933, tornou-se uma prisão de segurança máxima, sendo reinaugurada no ano seguinte. Ela era apelidada de A Pedra, também ficou conhecida como uma prisão impossível de se escapar, já que é uma ilha que fica no meio do mar. Por isso, se alguém tentasse fugir, se afogaria, pois as margens eram distantes. A prisão alojou alguns dos maiores criminosos norte-americanos, incluindo o Al Capone. A história da fuga começa com dois irmãos, John e Clarence Anglin, que possuíam cerca de 31 anos na época. Ambos estavam cumprindo pena em Alcatraz por assaltarem um banco juntos. Os dois tinham um irmão chamado Alfred, que também era criminoso, mas nunca foi para Alcatraz. Frank Morris, que tinha 36 anos, também foi um dos protagonistas da fuga, considerado o cérebro da operação. Quando criança, foi abandonado pelos pais e passou sua infância em lares adotivos, dos quais sempre fugiu. Aos 14 anos, cometeu seus primeiros delitos, como assalto. A juventude de Frank foi em reformatórios, mas ele sempre conseguiu fugir. Quando mais velho, se especializou em assaltos, sendo sempre muito estratégico, sem uso de violência. Ele foi realocado em diversas prisões, mas sempre conseguiu escapar, até ser enviado para Alcatraz. Allen West, de 33 anos, um dos criminosos que ajudaram a planejar a fuga, também entrava e saía de prisões desde sua adolescência. Antes de ir para Alcatraz, em 1957, estava cumprindo pena por roubo de carros em Atlanta. Os 4 criminosos formaram amizade e logo tiveram ideias. O primeiro passo do plano foi construir cabeças de manequim, feitas com sabão, concreto, cabelo humano, o qual provavelmente conseguiram com Clarence, um dos irmãos Anglin, pois ele trabalhava como barbeiro na prisão, e outros materiais. Elas serviriam para enganar os guardas. Dia após dia, durante meses, os fugitivos fizeram pequenos furos nas paredes que já eram danificadas pela umidade. Foram utilizadas colheres, uma broca improvisada a partir de um aspirador de pó e até mesmo uma moeda de 10 centavos para conseguirem quebrar a parede gradualmente. Para que os guardas não escutassem o barulho provocado, eles revezavam as tarefas. Enquanto um furava a parede, outro tocava algum instrumento em alto som para encobrir. Os buracos eram tapados com roupas e outros objetos, sendo possível esconder por ficarem perto do pé da cama. Atrás da parede, havia um corredor de guardas raramente frequentado. Portanto, Allen começou a pintar paredes como profissão na prisão, o que o levou até uma pequena sala não utilizada. Ele convenceu os guardas a colocarem cobertores devido à tinta e lá fez a própria oficina. Ao chegarem no teto, os 3 desceram pelos canos e finalmente ficaram cara a cara com o mar. Com coletes salva-vidas e um bote feito de 50 capas de chuva que construíram na oficina, o plano era remar até a Ilha Angel, dar um tempo e depois ir para São Francisco a fim de escapar. Na manhã do dia 12, quando os guardas passaram para acordar os presos, os 3 não se levantaram. Um dos agentes decidiu entrar na cela de Frank para ver o que estava acontecendo. E ao cutucar, a cabeça de manequim rolou ao chão e quebrou. Imediatamente, toda a prisão foi fechada. Logo que as buscas começaram, a oficina foi descoberta e perceberam que os fugitivos não estavam mais na prisão. Além dos guardas, o FBI e a guarda costeira foram chamados, mas nunca conseguiram encontrá-los. Até hoje, não se sabe se puderam escapar com vida ou morreram no mar. A primeira teoria afirma que o plano deu certo até eles entrarem no mar. Entretanto, faleceram tentando chegar à ilha, pois apesar de o trajeto não ser tão longo, a água era muito agitada e um bote caseiro como o deles não teria suportado fazendo com... Porém, atualmente, mergulhadores realizam esta travessia todos os anos e apesar de relatarem ser difícil, provam ser possível.
A teoria foi motivada pelo fato de que um remo e um saco com fotos dos irmãos Anglin, cartas e papéis com contatos foram encontrados próximos à ilha. A polícia também concluiu que John, Clarence e Frank morreram, pois aqueles itens deviam ter importância para eles, provavelmente não os deixariam para trás tão facilmente, além de verificar em vários lugares se os três compraram comida, passagens e afins, e nada ser encontrado. Amigo de infância dos irmãos Anglin, também relatou que em uma viagem ao Brasil, em 1965, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, ele encontrou com ambos e tiraram várias fotos. De acordo com ele, John e Clarence viviam em um rancho. O homem guardou segredo por 17 anos. A carta foi analisada, mas os resultados foram inconclusivos. Ao longo da história de Alcatraz, 23 pessoas tentando fugir foram capturadas, 6 mortas. Pelas autoridades, 4 morreram afogadas e 3 continuaram desaparecidas ao longo de 5 décadas, sendo estas John, Clarence e Frank. As celas de Frank Morris, John e Clarence Anglin são as principais atrações da visita, pois até hoje estão lá com os buracos nas paredes. Em 1979, foi até mesmo lançado um filme inspirado no caso chamado Alcatraz, Fuga Impossível, estrelado por Clint Eastwood. Em 1963, um ano após a fuga, a prisão foi fechada por falta de recursos, pois era muito mais viável para o governo que ela fosse reconstruída em terra firme. A prisão de Alcatraz existe até hoje e é um ponto turístico visitado por mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. Obrigado por assistir! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Lembre-se, você é valioso e merece ser feliz.